Os movimentos populares recentes no Brasil criaram uma nova demanda social que cobra um combate mais efetivo à corrupção, transparência e controle ideal das contas públicas. Quanto isso contribuiu para melhorar essa fiscalização? Nós avançamos, por exemplo. Há uma crise de representatividade, a nossa primeira proposta de discussão no programa de hoje. E há também uma crise de credibilidade das instituições brasileiras. Hoje se percebe isso em todos os níveis da União, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, nos tribunais, no legislativo. É o que iremos discutir a partir de agora. O Tribunal de Contas realizou um simpósio internacional sobre este tema, terminou hoje e vai ser o assunto a partir de agora aqui no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje o Conversas Cruzadas está recebendo o síndico de contas do Principado de Astúrias, Antônio Arias Rodrigues. O síndico é como se fosse o Tribunal de Contas de lá. É isso, né? O conselheiro do Tribunal de Contas de lá. Também o programa recebe o conselheiro Salomão Ribas Júnior, que é o presidente do Tribunal de Contas em Santa Catarina. Aqui conosco ainda o professor doutor da Universidade de Salamanca, na Espanha, Nicolás Rodrigues Garcia. E ainda recebemos o conselheiro Antônio Joaquim, integrante do Tribunal de Contas no estado do Mato Grosso, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, Natal da Sorte, Queres, compre e concorra a 6 carros. Bom, vou começar com o anfitrião do evento, né, o conselheiro Salomão. Mais uma vez está aqui conosco, agradeço a presença do senhor. E com o tema central do evento, né, essa crise de representatividade das instituições. É um fato brasileiro esse? Qual é a explicação para isso? Boa noite. Boa noite, Renato, Igor. E daí a presença aqui de representantes de instituições importantíssimas da Espanha. O fato não é exclusivamente brasileiro. A questão da crise da representatividade, ela já vem mostrando a sua face em diversos outros países. A Espanha teve um movimento de rua muito forte, na chamada movimentação dos indignados. Tomaram a Puerta del Sol, em Madrid e várias outras cidades, durante um largo período de tempo, reclamando do mau funcionamento dos serviços públicos em geral, da má alocação de recursos, das exigências da União Europeia sobre a economia, desemprego, etc, etc, etc. Nos Estados Unidos, o movimento não foi diferente, com o Occupy Wall Street, e a gente teve esses movimentos se repetindo em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, nós tivemos um movimento fortíssimo no mês de junho. Muita coisa levou as pessoas à rua, desde aspirações pessoais insatisfeitas até reivindicações de caráter coletivo, de caráter corporativo, de uso de serviços públicos. Isso mostrou um defeito de funcionamento das instituições em geral, dos partidos políticos como canais do debate político, do parlamento como casa de construção legislativa, do executivo como órgão operador dos variados sistemas que fazem a administração pública funcionar, e também dos órgãos de controle. Porque, entre vários outros assuntos, nós discutimos muito nas ruas a questão relativa à má alocação de recursos e falta de controle, que são matérias dos tribunais de contas. Então, por que nós estamos discutindo isso agora nesse simpósio internacional? Para tentar extrair disso desafios e oportunidades para corrigir os nossos eventuais erros, o nosso eventual
mau funcionamento institucional para responder, pelo menos parte, dessas reclamações da sociedade. Essa é a razão de ser do nosso seminário, simpósio internacional. Bom, o senhor, que é um estudioso da corrupção, coordena um grupo de estudos na Universidade de Salamanca, o senhor percebe que aqui no Brasil nós estamos num nível muito acima da média mundial, e os indicadores mostram, né, que o Brasil avança um pouquinho, avança um ano, recua 2 e tal. O Brasil não está muito bem colocado nos países mais transparentes e nos países que melhor combatem a corrupção, né? O nosso nível de corrupção no cenário brasileiro, ele é bastante elevado. É possível mensurar isso? Boa noite, obrigado pela presença. Buenas noches. Indudablemente el problema de la corrupción hay que plantearlo en términos internacionales y tratando de contextualizar la situación de cada uno de los países. Medir aisladamente cómo está Brasil, hay determinados instrumentos, barómetros de opinión. Yo en mi palestra en el día de ayer aportaba los últimos datos de los indicadores de transparencia internacional o del Eurobarómetro. Ponen, yo creo, de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, la mejora progresiva de Brasil en esas cifras en los últimos años. Hay un segundo elemento, y es que contextualiza qué papel ocupa Brasil en la región, donde indudablemente hay dos ejemplos que siempre se toman como países de buenas prácticas y de un desarrollo institucional y de un combate mejor organizado, como son Chile y como son Uruguay. Y la tercera cuestión, yo creo que es indudable, Brasil en los últimos años ha dado muestras, tanto en el campo preventivo como en el ámbito represivo, de determinados cambios y determinadas mudanzas que hacen albergar esperanzas hacia el futuro. En nuestro caso y en nuestro grupo de investigación y en el máster y en el doctorado que tenemos en Salamanca en esta materia, por ejemplo, en el último año venimos estudiando el problema de la corrupción en Brasil a través de la sentencia del Mensalón, no solo en su significación jurídica, porque lógicamente estamos hablando de otro contexto, pero sí del efecto simbólico y del efecto que un pronunciamiento como ese tipo tiene para un Estado de Derecho, y sobre todo la traslación que un asunto como ese puede suponer a la opinión pública, porque indudablemente la corrupción es un problema que se retroalimenta con el sentimiento de impunidad. El saber que no hay ningún sector de la vida pública, o cada vez más del ámbito privado, que pueda escapar al control, yo creo que alecciona y es un instrumento positivo de cara al control. Por lo tanto, Brasil, y por la influencia y la gran cantidad de estudiantes que, en este caso, en mi universidad tenemos, desde gente de abogacía del Estado, de Ministerio Público, de Poder Judicial, de la Policía, se está tomando como referente importante hacia dónde pueden cambiar las cosas. Las cosas no están bien, pero es, como decimos en España, cuando se analiza la botella cuando está a la mitad podemos verla como medio llena o como medio vacía. A garrafa cheia, né? Claro, yo creo que afortunadamente sim, de cara a los próximos vazia, años né? Está un poquito más llena que en años anteriores. Claro, claro. É possível fazermos aqui uma relação entre democracia e corrupção? Porque quando nós percebemos esses indicadores internacionais que tem o ranqueamento dos países mais corruptos, nós temos ali, sempre aparece em China, aparece em Rússia, países onde não é uma democracia nos moldes brasileiros, né? Nos moldes dos Estados Unidos. É uma democracia à la chinesa, uma democracia à la Rússia, né? Então, à la Venezuela, enfim, não é uma democracia plena, mas alguém pode discursar no seguinte argumento: sim, mas o Brasil vive uma democracia plena? Eu acho que vive. Vive? Vive. Não há democracia sem controle. No Brasil, nada ocorre gratuitamente no que se refere a essas reações populares. Democracia aqui, na minha opinião, está praticamente consolidada. Nós tivemos experiências significativas, como o impeachment do presidente da República,
Então, sem nenhum tipo de problema institucional. O que ocorre é que há um vácuo pelas instituições, provocado pelas instituições mais importantes do país. Por exemplo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional se omite de uma forma muito séria em relação a algumas decisões que já deveriam ter sido tomadas e que ao longo dos anos, dos últimos 15 anos, não se tomam. Por exemplo, as reformas que são urgentes para o Brasil, as reformas econômicas, as reformas da Previdência e principalmente a reforma política, para dar mais legitimidade à representação política brasileira, cria um vácuo de representatividade. Deixa eu fazer uma provocação aqui, conselheiro. É o seguinte, o povo foi às ruas para pedir reforma política, reforma econômica, reforma da Previdência, ou foi para pedir melhores hospitais, melhor escola? Mas tudo depende disto. O povo foi basicamente pedir menos corrupção e mais qualidade de serviços públicos. Basicamente é isso. Todo mundo interpreta de uma forma, objetivamente é isso. Mas para isso é preciso ter uma gestão eficaz. É preciso ter governança, é preciso ter gestão com qualidade. O problema do Brasil é má gestão, é partidarização, são muitos cabos eleitorais em cargos importantes no Brasil. Teria que ter uma meritocracia muito mais profissionalizada. Então, se você tem má gestão, há má qualidade do gasto. Você gasta 25% da educação, que é um limite constitucional, obrigação constitucional, 12% na saúde, das receitas correntes líquidas, no caso do Estado, 15% dos municípios. Mas o gasto é de má qualidade. Se você considerar o volume de recursos que representa 25%, e olha que tem municípios que gastam 30%, mais do que o limite mínimo, mas os resultados são muito ruins. Os níveis de, por exemplo, evasão escolar, os níveis de repetência, os resultados da prova Brasil de português e matemática continuam muito baixos. Os índices de saúde, de vacinação, de atendimento a gestantes são muito baixos. A infraestrutura é um desastre. Então, há um problema de gestão. E fiscalizar essa efetividade de gestão, fiscalizar a eficiência da gestão, passou a ser prioridade dos tribunais de contas. Pois é, então aí nós ficamos presos apenas à legalidade. Sim, o gasto legítimo, legal, fez uma licitação absolutamente legal, não precisou de intervenção da Polícia Federal nem do Ministério Público, mas o prejuízo é quase igual, porque gastou-se legalmente, mas sem nenhum resultado efetivo. É preciso que os tribunais estão fazendo isso, a grande maioria, trabalhando nesse foco de auditar resultados, saber se realmente a gestão está dando resultado, sendo útil ao cidadão. E recentemente nós percebemos, é uma percepção pessoalíssima, uma atitude mais proativa do nosso Tribunal de Contas de Santa Catarina. Um exemplo. Quer dizer, não esperando dar problema lá na frente, mas, por exemplo, na questão dos editais, já chamando a correção antes, no processo, não depois. Os tribunais estão fazendo esse papel em Santa Catarina, através da presidência do conselheiro Salomão Ribas, que é um líder do sistema nacional. Nós temos alguns deveres como tribunais. Por exemplo, essa auditoria concomitante. Nós temos que realizar biópsia no processo de gestão. Depois que está morto, a autópsia não resolve mais nada. Sim. Então, essas medidas cautelares, intervir em editais de licitação, corrigindo-os, medidas cautelares no sentido de impedir a continuidade de uma obra que esteja com problemas caracterizado de desvio ou de superfaturamento é importante. Isso é um papel de dever dos tribunais. O outro é a questão de avaliar resultados. Índice de qualidade na saúde, educação, segurança. É como faz a iniciativa privada, né? Trabalhar através de indicadores. Agora, há ações de tribunais, por exemplo, que não é só na vontade. Há atitudes, por exemplo. Existem tribunais que já estão promovendo programas de ensinar o gestor a trabalhar. Ensinar o gestor a produzir um planejamento estratégico para que ele possa trabalhar com consequência naquilo que que são suas receitas ao longo de 4 anos, planejamento de 4 anos. Há tribunais ensinando prefeitos a fazer planejamento estratégico. Há tribunais ensinando membros de conselhos sociais, conselho de educação, conselho de segurança, de saúde dos municípios, a entenderem os seus deveres de cidadão.
por que eles são conselheiros, o que eles devem fiscalizar, entender da participação, da elaboração das leis orçamentárias. Há uma lei mais importante que a lei orçamentária? Você vê nas campanhas eleitorais, as pessoas discutem a possibilidade de fazerem obra que nos próximos 30 anos não conseguirão fazer pela realidade de cada município. E aí eu estou me lembrando do início da fala do senhor, quando o senhor disse que o problema nosso é um problema de gestão. Nós temos muitas vezes municípios e estados investindo em saúde e educação muito mais do que a previsão constitucional. E o resultado com resultado ruim. É pífio. Com resultado ruim. E eu não me refiro só à corrupção, não, e desvio. Eu me refiro à má gestão. Má gestão. A você fazer uma gestão corporativa, fazer uma gestão sem foco, sem planejamento. E o que eu ia concluir, ensinar o sujeito a ser cidadão, a ser consequente, a cumprir seu dever de fiscalizar. Não adianta só votar e depois sumir do processo. Pois é, mas aí o seguinte, né? Quando a gente fala em problema de gestão, o servidor público, ninguém gosta de ser avaliado na iniciativa privada, o ser humano não gosta de ser avaliado. O servidor público tem alergia a ser avaliado por produtividade. E tem uma outra questão. A gente precisa mudar. Mas há resistência. O governante não quer comprar uma briga com o servidor, não quer mudar. Mas esse é o problema do Brasil. Harmonizar as coisas, às vezes, é muito caro. É preciso enfrentamentos, às vezes. Os servidores públicos não podem achar que eles são o que importa para o país, o Estado. Os servidores públicos são empregados da sociedade. A instituição não pode viver para atendê-los. A instituição só pode existir para ser útil à sociedade. Se não for útil à sociedade, pode fechar. Só para atender servidor público, seu desejo, suas reivindicações, isso é uma afetação ao processo de gestão. Esse é um dos problemas de gestão. Tem um livro brasileiro, escrito por um escritor, jornalista, Laurentino Gomes, que é o 1808, e ele retrata muito bem, né, que o Estado brasileiro ele foi formado muito mais para atender aos interesses de quem está no Estado do que aos interesses da população. Esse é o problema de formação cultural do Brasil, é um problema cultural nosso, dá para mudar com metodologia, com fiscalização, com legislação moderna. Qual é o desafio? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de dizer que em Espanha existe o mesmo problema de avaliação dos servidores públicos, não? A legalidade exige a avaliação do desempenho, mas a realidade é que não se leva a cabo. As pressões sindicais fazem que seja difícil. É muito complicado fazer avaliações do rendimento dos servidores. Exige uma cultura diretiva profissional que não é fácil. Mas quem vai fazer essa avaliação? Os cargos públicos políticos, nós dizemos, não, os cargos intermédios, que são as pessoas que estão sempre entre os governos, trocam os governos, mas a função diretiva profissional permanece. São as pessoas que têm que nós dizemos, tirar do carro, não? Mas a cultura da avaliação vai a sofrer em Espanha, em Europa em geral, grande salto como consequência de toda a política de transparência. Todos os países europeus estão trabalhando em legislações de transparência muito avançadas que vão permitir saber os responsáveis, os objetivos, as metas, o cumprimento. Tá, eu preciso chamar um intervalo comercial. Agora uma dúvida, outra opinião. Aqui no Brasil temos aí a legislação, né, a lei de transparência, de dar publicidade aos atos, né? Isso está na Constituição, foi regulamentado aí com portais de transparência, mas que a informação fica escondida, ela é difícil de ser assimilada pelo cidadão comum, ele não entende aquele dado. Aí você bota lá um balancete orçamentário, o cidadão não entende absolutamente nada do que está ali. E parece que o homem público, o gestor, ele coloca e fala, tá, vamos cumprir a lei aqui. O papel não é a transparência, é cumprir a lei, para não ser punido.
Eu quero saber, para daqui a pouco, depois do intervalo, como é que é no Principado das Astúrias, tá certo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Conversas Cruzadas. Oferecimento. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje nós estamos discutindo o seminário que terminou justamente hoje e promovido pelo Tribunal de Contas do Estado e que discutiu corrupção, a crise de representatividade nas instituições brasileiras. A gente está tentando entender esse fenômeno brasileiro, né, da corrupção, esse fenômeno mundial, talvez mais intenso aqui no Brasil. E é o que a gente está procurando aqui. Ficou algo pendente no bloco anterior com relação à transparência. Aqui no Brasil, a sensação que me dá é que o homem público, para atender a lei, ele coloca lá um portal de transparência muito mais para atender a lei do que para levar a informação clara para quem quer acessar esse tipo de informação. Como é que é lá no Principado de Astúrias? Sim, em Espanha, em geral, está o grande icono, dizemos, é a transparência. A transparência é não só publicar as retribuições dos servidores, que também, as indenizações, os salários, mas também os contratos. Os contratos, não somente os grandes contratos, os pequenos contratos. Há uma grande luta em Espanha por que os portais de transparência incluyan nós chamamos os contratos menores, os contratos em torno a 6.000, 8.000 euros. Esses contratos que permitem... Todo dinheiro público. Todos, e además de maneira que sea possível recortar, cortar, pegar, trasladar, editar, fazer links, de tal maneira que podamos navegar com facilidade, não fijo, estático, umas quantidades, sino... Já se avançou nisso lá? Diversas comunidades autónomas estão trabalhando, mas há uma lei neste momento no Parlamento, passou o Congresso, está no Senado, que está em um mês estará aprovada, possivelmente, e que vai a suponer um grande avanço. Boa. O conselheiro Salomão. Você veja, perdão. Eu queria saber como é que está aqui no Brasil. Se evoluiu com relação à lei de acesso à informação? Eu tenho acompanhado, inclusive, essa discussão lá na Espanha. Os espanhóis estão com mais dificuldade para aprovar a lei de transparência lá do que nós tivemos aqui. Talvez seja porque lá eles vão cumprir a lei. Mas realmente há uma discussão já há algum tempo no Parlamento com partidários de lado a lado. Eu aqui, em relação à lei da transparência, eu faria duas observações. A primeira delas de fato, tem gente que usa o portal para esconder dados e fatos, né? Porque você tenta acessar algum tipo de informação, é uma caminhada que você faz por ali que é praticamente impossível. Você, não, teve tantos mil acessos. Para isso existe toda uma metodologia de avaliação, né? Não é só aquele clique de 5 segundos. Eu tenho que saber qual foi o tempo de permanência, qual foi a navegabilidade dentro do portal, qual foi o tipo de informação acessada, quanto tempo demorou, se ela foi esclarecedora, não é? Isso tudo precisa fazer e os nossos portais ainda não atingiram um ponto ideal. Agora, o outro lado da questão, aí é uma questão de educação nossa. Não estou transferindo a responsabilidade para a opinião pública, mas aqui o Arias tocou ali porque vai ser o assunto mais curioso lá na Espanha também. Quando surgiu a lei da transparência, todo mundo queria saber quanto é que ganhava o funcionário. É o salário. Queriam saber o salário. É o salário. Então, você fazia uma estatística do nosso portal lá, tinham 15 mil acessos, salário. Né? Acesso de contrato e coisa e tal, 1, 2, 3. Isso não despertava a menor... É ali que está o dinheiro mesmo, né? A menor curiosidade. Bem, então é preciso que haja essa cultura, porque a nossa lei, que é uma lei boa, é uma lei abrangente, tanto a mudança à vida na lei de responsabilidade fiscal, quanto a lei de acesso à informação, que aliás segue
segue recomendação da ONU, da Convenção da ONU de Combate à Corrupção, uma lei de amplo acesso à informação. Aqui no Brasil demorou, o governo até teve iniciativa relativamente rapidamente, mas o Congresso demorou muito tempo para aprovar a lei de acesso à informação. A lei é boa. O que nós precisamos ter é uma cultura de ir buscar outras informações além do salário, não é? Outras informações sobre o funcionamento, o desempenho da administração. Mas claro que para isso é preciso você ter, o Antônio Joaquim falou ainda há pouco aqui com muita razão, você tem que ter alguns indicadores que te permitam verificar a efetividade. Porque a simples verificação da legalidade do procedimento, de estrita avaliação jurídica, isso é uma coisa. A outra coisa é você ver operacionalmente qual foi o resultado que se obteve. Agora, para a gente poder avaliar isso, é preciso que haja indicadores. Senão, fica uma coisa no ar, né? Não, legalmente está certo, mas vem cá. Por exemplo, a merenda escolar, o asfalto, a reforma de um hospital, vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui de eficiência, eficácia e efetividade, que é revelador de qualquer situação. Bem, nós precisamos, está lá na Constituição, eficiência, eficácia e efetividade. Então, eu tenho uma comunidade que eu tenho 1.000 pessoas, que eu preciso vacinar essas 1.000 pessoas contra a gripe. Muito bem. Então, eu vou comprar a vacina, não é? Vou tentar a proposta mais vantajosa para comprar essa vacina, etc, etc. Aí eu verifico depois, olha, realmente, do ponto de vista de eficiência, foram utilizados os melhores meios disponíveis para comprar a vacina mais barata, para disponibilizar o mais rapidamente possível para atingir. Em termos de eficácia, né? Muito bem, eu consegui atingir todo o universo. As 1.000 pessoas foram efetivamente vacinadas. Mas isto não quer dizer nada, porque eu preciso saber da efetividade. E, afinal, elas tiveram ou não tiveram gripe? Esse é o ponto central. A efetividade, afinal, se resolveu... Eu faço... Isso você pode aplicar essa fórmula para qualquer coisa. Eu faço um curso de capacitação de professores que estavam dando aula mal. Bom, aí eu apliquei tantos milhões e treinei tantos professores, etc, etc. Mas o que eu quero saber é o seguinte, afinal, eles melhoraram o desempenho ou não? Então, essas questões é que eu acho que ainda precisam operar melhor para que a lei de acesso à informação seja eficaz. Deixa eu ver o que o pessoal está interagindo conosco pelas redes sociais. Nós lançamos a ideia no Facebook, Twitter. E, Felipe, é possível agora? Vamos lá, então. Tá, e o Sérgio Gomes, no Facebook, diz assim, eu acho difícil dissociar a corrupção das instituições. Por mais que se lute contra, sempre haverá alguém que, no apagar das luzes, poderá se aproveitar. A gente pode discutir daqui a pouco aqui a questão do fatalismo. Então, o Brasil é um país condenado a conviver com a corrupção. Essa é uma visão fatalista. É isso? Bom, o Cláudio Arruda, muitas instituições já não representam mais os brasileiros, tem muito jeitinho e isso aumenta o descrédito. Em Espanha também está ocorrendo isso. Se nós formos para essa visão aí fatalista, Brasil, que nem a questão da violência. Não, o Brasil é violento, não tem saída mesmo e tal, a gente vai ter que conviver com isso, as manifestações, incendiar ônibus, explodir caixa eletrônica, isso faz parte, a nossa sociedade é assim. Da mesma forma, a corrupção, o brasileiro é o jeitinho brasileiro, é a maneira de levar vantagem. ¿Isso é perigoso? Sí, porque realmente el problema, yo en mi palestra ayer hablaba del círculo vicioso de la corrupción. Hay que romper con ejemplaridad pública la situación en la que nos encontramos. En algún momento hemos hablado que ideas como transparencia, como combate a la corrupción, deberían ser cogidas por la clase política a través de un gran pacto. No tiene que ser una cuestión, un arma electoral, ni un arma de oportunidad política, sino realmente convertirse en una política de Estado donde a todo el mundo lo tuviera colocado en la misma fila. En ocasiones en España y en las actividades que organizamos en la universidad estudiamos cómo se
legitiman algunas medidas, pero siempre cuando se acercan periodos electorales. Estamos ante problemas cuyo pico mayor de preocupación social se producen en esos momentos. Cuando un partido político está en la oposición, parece que quiere esgrimir una política mucho más activa, mucho más combativa contra este problema. Y en ocasiones esos políticos llegan al poder y luego no realizan ninguna de esas políticas. Y eso a la ciudadanía, la sensación que le provoca es de desafección total, lejanía total, y por eso al final es la propia clase política la que tiene que dar ejemplos con todo eso. Hace poco, en un periodo electoral en España, el 70% de los prefectos procesados por casos de corrupción fueron reelectos, fueron vueltas a ser elegidos. Mas não foram condenados, então? No, en proceso judicial de investigación, fundamentalmente por corrupción urbanística, por financiación ilegal de partidos políticos, volvieron a ser reelegidos por la población. Porque no hay esa desafección, no hay esa ruptura, no se ve la corrupción como un problema que afecta individualmente a cada uno de los ciudadanos. Pongo un ejemplo. En España, todos los meses, el Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo nacional de realización de encuestas, pregunta por los principales problemas que preocupan a los ciudadanos españoles. La corrupción actualmente es el segundo problema como más grave en preocupación objetiva, pero cuando se pregunta a los mismos ciudadanos si considera que ese problema de la corrupción le afecta personalmente, ocupa de los últimos lugares. Qual é o primeiro problema? El problema del desemprego. Desemprego, claro, hoje é a crise. Né? No Brasil também a corrupção não aparece no primeiro lugar, né? Aqui a primeira questão vai ser saúde, inseguridade, violência, o transporte coletivo, né? O cidadão ele não... Mas vai também nessa linha que o professor colocou. É um problema? É um problema. Ele te afeta? Não, não me afeta. Porque ele não faz a relação, né? Ele não faz a relação. Agora, um assunto para a gente... Eu preciso chamar o intervalo agora, Felipe, é isso? Então tá, um assunto para a gente propor daqui a pouco, depois do intervalo, é o seguinte. Para combater a corrupção, conselheiro, o certo, ou uma das ferramentas, além da educação, mecanismos de controle, enfim, a punição exemplar, se eu fizer a comparação corrupção/criminalidade, com a certeza da punição, você não inibe a ação do bandido? A gente vai para o intervalo e até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Terminou hoje um evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado. Foi um seminário internacional discutindo a falta de representatividade, a crise de representatividade das instituições. E aí a gente fala sobre corrupção, sobre esse descolamento, né, da sociedade com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, com as instituições chamadas republicanas. Esse é o nosso assunto hoje. Agora, conselheiro, é o seguinte, fazendo um paralelo, corrupção/criminalidade. Há um lugar comum, né, no direito criminal de que a certeza da punição inibe o ato infracional, inibe o crime. O senhor acha que vale o mesmo com relação à corrupção? Claro, mas eu quero voltar à questão da lei de acesso à informação. É uma lei revolucionária, é um marco na gestão pública brasileira. Estamos na frente da Espanha, estamos na frente de vários países. É necessário que todas as instituições do Brasil contribuam para que o povo, o cidadão, aprenda a usar a lei. A lei está aí, importante, revolucionária. Exemplo do México, me parece que tem 10 anos a lei e até hoje não tem uma efetividade satisfatória. Então, se não houver um comprometimento das instituições republicanas em ensinar os cidadãos a usar a lei na sua extensão maior, como diz o Antônio Arias, aquela transparência, hoje, ela é 100%. Hoje a exceção é sigilo.
A cultura do Brasil sempre foi o sigilo. O sujeito ia pedir uma informação, o funcionário, não, precisa da autorização do chefe. Hoje é o contrário. Hoje, se ele não der, ele pode ser, inclusive, penalizado, o funcionário público. E tem até o serviço de atendimento ao consumidor. Então, é necessário que, para consolidar esta lei, que seria o caminho de melhoria, um dos caminhos de melhoria de gestão, é a transparência total, as instituições participem. Eu volto a dizer dos tribunais. Por isso que eu insisto que os tribunais de contas, eles têm hoje um papel desafiador muito grande para o exercício da cidadania no Brasil. E aquele tipo de pergunta, me preocupa muito quando as pessoas confundem as instituições com as pessoas que compõem as instituições. Na democracia, não pode haver dúvidas nas instituições. Você penaliza o membro da instituição. Se o senador Sarney cometeu irregularidade no Senado, não é o Senado da República Centenário que tem que ser culpado. Mas se é o senador Sarney. Se um membro do Tribunal de Contas do Santa Catarina, ou da Bahia, ou do meu Mato Grosso, cometer, como tem casos que cometem, desvios de conduta, é a figura do conselheiro, não pode ser a instituição do Tribunal de Contas, porque senão a democracia não funciona. Então uma instituição, ela nunca pode ser corrupta, nunca será corrupta, são os seus membros e devem ser punidos. Aí volta a sua pergunta. O Brasil, como muitos outros países do mundo, tem problemas maiores de corrupção pela impunidade. Você veja os exemplos no Japão, nos Estados Unidos principalmente, democracias bastante consolidadas, a corrupção existe. Claro que existe, é da natureza humana. Só que quando o sujeito é pego, ele atira na boca, atira no ouvido, vergonha, ele suicida. Né? Ele sabe que ele é um subcidadão. Ele não conseguirá, moral da ele não conseguirá sobreviver naquela sociedade. Aqui não há condenação moral. Pois é. Mas ele se referiu, o professor Nicolás, sobre o mensalão. Eu não tenho dúvidas que o mensalão é um símbolo. A dizer que o mensalão é uma injustiça porque todo mundo fazia, o Caixa 2 ou outras coisas qualquer, como pagar congressista para votar com o governo, mas não interessa. Mas no caso do mensalão, vai ser a consequência de uma atitude que foi comprovada lá na questão penal. Por exemplo, está certo que o professor de Direito Penal, que na Justiça você só pode penalizar aquele caso que está no processo. Mas nós, no caso de corrupção, somos diferentes tribunais porque nós agimos de ofício. Nós estamos atrás da verdade real. Então nós podemos trabalhar para evitar esses níveis de corrupção nesse controle preventivo e de resultados. Agora, é claro que a impunidade gera a coragem de fazer. Se não vai acontecer nada comigo. Mas então tem que mudar também a legislação. Não, mas aí eu queria te fazer só uma observação. Só para concluir, mas só para retomar o que ele falou no começo, para você opinar sobre isso também. O problema não é fazer pena mais severa, é fazer cumprir as penas que nós já temos. A certeza da punição. A punição, sim. A certeza da punição. Mas não precisa tornar, porque agora não é crime hediondo, não adianta. Isso é bobagem. Não condena. Se não condena nem o crime que não é hediondo, imagina hediondo. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, porque para os tribunais de contas, quando penaliza, é porque nós já falhamos. Já aconteceu, já é autópsia, já está morto. Tá, mas é o seguinte, não tem muito recurso no Brasil. O brasileiro tomou conhecimento o que é o embargo declaratório, embargo infringente e tal. Eu vou completar o exemplo dado pelo presidente Antônio Joaquim, que chamou, buscando na medicina, a biópsia e a autópsia. O pior não é isso, é que em alguns processos é pesquisa arqueológica. Pois é. Mas esse é um problema dos tribunais, que nós temos que resolver, nós temos que enfrentar nossos problemas. Não pode haver tribunal de contas que tem processos com mais de 2, 3, 4 anos, senão fica ridículo. Sim, porque daí já tem o processo eleitoral. Então não tem. Aí não se resolve. Aí é um dever de casa, que nós estamos perseguindo para resolver. Outra questão, só para o registro, importante que eu quero fazer como presidente da Associação dos Tribunais, dos membros, é que a mídia é muito dura conosco. A culpa é nossa agora. Não, a mídia é dura conosco. Sabe por quê? Porque os tribunais, nos últimos 10 anos no Brasil, tiveram um avanço espetacular. O Tribunal de Santa Catarina é um exemplo. A mídia ignora isso. A mídia não nos ajuda a oferecer ao cidadão
as ferramentas imensas que temos nos nossos sites de controle, de que forma a mídia poderia ajudar? Divulgando nossos trabalhos, as nossas atitudes úteis. Você veja, por exemplo, te dou um exemplo do jornal o Globo. Há 2 semanas atrás, colocou uma página com a matéria negativa para os tribunais de contas como um todo, citando conselheiros este e aquele que tem problemas. E tem. Eu dei entrevista para o mesmo jornalista de 1 hora, ele não publicou uma linha, explicando os caminhos de avanços que os tribunais estão tendo. Nós precisamos de apoio da mídia, nós precisamos de apoio da OAB, nós precisamos de apoio das instituições republicanas. Nós temos um conselho que está lá para ser votado, o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. A mídia ignora. O Congresso não vota. Nós estamos lá, votem nosso conselho, nós precisamos ser controlados. Nós somos órgãos fiscalizadores. A exemplo da Justiça com o CNJ, nós precisamos do nosso conselho para ser um ente estatal que nos dê metas para serem cumpridas, de ter prazos para cumprir em relação a julgamentos de processo e tantos outros. Sobre isso que aconteceu com o senhor, né? Dizem que o jornalista ele separa o joio do trigo, só que publica o joio. Só o trigo, só o joio. Publica o joio, né? O joio. Separa o joio do trigo, mas publica. Mas o trigo às vezes não tem a menor graça. Eu te faço um apelo. Você como é nosso papel, nós já fizemos várias vezes. Já não, fizemos divulgando várias aqui as ações do eu acho aí o seguinte, o que ocorre na mídia em geral e no mundo acadêmico, e não é culpa de mídia, nem de jornalista, nem nada. Nós temos um pecado original que não nos é perdoado. É o processo de escolha de conselheiro. Ah, pois é. Eu quero propor... Parte dessa premissa e aí nada presta, nada serve. Mas esse é o meu assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Pode ser? Era a proposta do meu próximo assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo, estaremos aqui de volta. Até já. Conversas Cruzadas, hoje aqui na TV Com, fala sobre crise de representatividade. O conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do nosso TCE, o Tribunal de Contas do Estado, trouxe o tema, que seria o assunto que eu iria propor a partir de agora, e é uma análise bem interessante, né? O senhor diz assim, quando o conselheiro afirma que a imprensa não ajuda, aí o senhor diz assim, não, quando já há crítica, e como já há crítica das indicações políticas para a função, né, para a atividade, o cargo de conselheiro, parece que tudo aquilo que é decorrente do Tribunal de Contas não presta, uma imagem negativa. Antes de a gente propor esse debate aqui, eu queria saber como é que funciona na Espanha. A indicação é cargo público, é concurso público, como é que funciona? Sí, en España, como en muchos países de la Unión Europea, la designación es de los parlamentos que eligen entre, la ley dice con más o menos generalidad, personas de prestigio profesional en el campo económico, jurídico. Mas a indicação é do Parlamento. El Parlamento es un mandato temporal a diferencia, de España, de Brasil. 6 años en el caso de Asturias, 9 en el caso del Tribunal de Cuentas del Reino, de España. Pero la crítica que viene solapada, esto que avanzaba Salomón, es general también para el Tribunal Constitucional, para otros tipos de instituciones donde dicen, no, es que los parlamentarios pues no solo acuden al perfil profesional, sino también al perfil político. Sí. Y por lo tanto existe una antigua, al menos, relación política con los partidos que proponen y no queda muy claro si esa relación va a continuar en el futuro. Sí. Entonces, tenemos una cierta sospecha de independencia. ¿Es preciso mudar ese cuadro? ¿Es preciso cambiar ese cuadro? Indudablemente, y volvemos casi al punto de partida. Para que las cosas puedan cambiar, tiene que haber voluntad política. Y a quienes les estamos pidiendo que controlen, quienes tienen que identificar cómo designar a los controladores son justamente a quienes se destina el control. Sí. Quiero decir que lo complicado en estos problemas de los que estamos hablando es que quienes están implicados o relacionados en los casos de corrupción, a quienes la ciudadanía hacen responsables
o aparecen como los principales focos o instituciones de este problema. Justamente quienes tienen que garantizar las instituciones, su composición, y una vez que están establecidos, básicamente la independencia y autonomía del órgano y la independencia y autonomía de sus miembros. Lo decía Antonio Arias, ese problema existe en órganos de control, tanto interno como externo, pero si luego lo pasamos a Poder Judicial, a Ministerio Público, se vuelve a reproducir el mismo problema. ¿Quiénes son? ¿Cómo intervienen? ¿Qué actitud tienen en los principales casos? Y por eso al final, y ya ha salido ese término en varias de las intervenciones, lo que está en juego es la impunidad y la lectura que hacen los ciudadanos de cómo funcionan las instituciones. Al final, de nada vale que haya unas pocas sentencias de condena cuando terminamos sabiendo que es un problema generalizado y que solo se está investigando, solo se está acudiendo a um grupo pequeno de casos. Sim. Deixa eu fazer uma observação também nessa linha, que é um equívoco que se comete na avaliação da possível relação política de membros dos tribunais de contas com os políticos em geral. Sim. Parte-se da premissa de que nada muda, de que é uma pessoa que escolhe aquela pessoa que vai ser seu escravo o resto da vida lá dentro do parlamento. Mas isso é uma visão equivocada. A fila anda. O governante que faz a indicação hoje, daqui 4, 5, 8 anos, não é mais o governante. O outro fica lá porque tem mandato vitalício. Mas então, o partido muitas vezes né? Mas que compromisso você tem com o partido no Brasil? No Brasil. O sujeito se elege por um partido e quando você vê ele está no terceiro, quarto partido, não tem compromisso com partido nenhum. Esse é o tipo, no Brasil não podemos falar em compromisso partidário, isso não existe. Então essa ideia, ela podia ter algum significado antes de 88, quando havia uma indicação unipessoal, ainda que submetida ao parlamento, do governante, que tinha maioria parlamentar no regime bipartidário. Sim. Então aí você poderia dizer, não, tem um compromisso bipartidário, etc. Mas hoje, com o multipartidarismo, com não sei quantos partidos políticos atuando, é preciso fazer uma reavaliação desse eventual compromisso. Conselheiro, é preciso mudar? Eu acho que isso é um estigma, isso é uma injustiça. A versão na política, às vezes, é muito maior do que o fato. A indicação para os tribunais de contas, ela é semelhante, para não dizer igual, à indicação para o Supremo Tribunal Federal. Dou exemplo, claro, quem indicou... O que é contestado também, né? Tá, mas quem indicou Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal foi o presidente Lula. Quem é o algoz de todas as autoridades do governo Lula é o ministro Joaquim Barbosa. Mas essa tese vale para Dias Toffoli também. Sim, mas de todo jeito, quando há uma manifestação partidária ou de governo de um ministro indicado pelo parlamento, porque, veja uma coisa, quando disse, não, poderia ser todos concursados, o concurso é uma forma de ingresso ao serviço público constitucional. Mas nos tribunais superiores, e os tribunais de contas se consideram tribunais superiores, porque a última instância é um tribunal administrativo, é o próprio tribunal, por isso que tem mais ou menos uma dinâmica como os tribunais superiores. O que ocorre é que quando há uma manifestação dessa forma, essa falta de legitimidade de agir, é uma deformação. Porque o concurso é importante, mas você vê alguma instituição que tenha mais autoridade do que o parlamento? O parlamento representa a sociedade. Então, quando alguém indicado pelo parlamento é indicado pelo executivo, no caso do Supremo e dos tribunais, uma parte do executivo, do poder executivo, que é também uma representação popular, um mandato popular, e tem que ser referendado pelo poder legislativo, legitimado constitucionalmente. O que há são deformações. E não cabe penalizar os tribunais. Já existem tribunais no Brasil se posicionando contra eventuais indicações de governadores. O que há é que governadores e Assembleia Legislativa às vezes pecam de indicar pessoas que não têm vocação para serem juízes de contas. E aí a pessoa chega e não atua de forma adequada. Agora, esse processo está mudando, porque hoje você já sabe que há duas indicações técnicas
daquelas 7 que são indicações para os tribunais. São 3 do Executivo, 4 do Legislativo. Das 3 do Executivo, apenas uma é de livre escolha. As outras 2 têm que ser nos cargos de carreira dos tribunais. Ministério Público de Contas e conselheiros, auditores substitutos de conselheiro. Então, se fosse para considerar isso como um dogma, então vamos fazer o seguinte: ao invés de serem apenas 2, isso é uma posição pessoal, né, da Tricom, ao invés de ser apenas 2 técnicos, 2 auditores, um auditor e um Ministério Público, os 4 do Poder Legislativo, que são 3 do Executivo, 4 do Legislativo. Esses 4, 2 poderiam ser também, então, técnicos, que tivessem origem nas carreiras, um do Ministério Público, um do auditor, substituto e conselheiro. Poderíamos ter, então, 4 técnicos vindo das carreiras técnicas, 2 auditores substitutos, 2 do Ministério Público e 3 de indicações livres, 2 da Assembleia e 1 do governador. Poderia ser. Deixa eu só fazer uma observação. Evidentemente que, como está colocando agora o presidente Antônio Joaquim, essa questão também está dentro da crise de representatividade. Porque por que eu estou discutindo, foi enfático? Pô, o parlamento escolheu. É porque o parlamento está em crise também. Sim, então você duvida do parlamento, da capacidade do parlamento de fazer uma escolha adequada, seguindo os parâmetros fixados na Constituição. Então, é evidente que seria uma hipocrisia eu discutir a representatividade de todos os órgãos, menos a do Tribunal de Contas. Evidentemente que isso está dentro. Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhuma razão para não admitir a discussão de mudar esse critério. É um compromisso moral com o debate, né? Eu acho que isso tem que ser debatido. E nada justifica um conselheiro cometer desvio lá porque foi indicado pelo governador. Não justifica. Ele está se diminuindo a autoridade do governador. Não, eu gostaria de defender o modelo de controle externo brasileiro. Porque o modelo profissional de conselheiro, se vai escolher parlamento ao conselheiro, tem que ser profissional para toda a vida, vitalício. Porque o que é complicado é ser temporal quando has sido escolhido temporal por el Parlamento. Porque podes volver e as portas rotatórias... Isto é um problema. Claro, senhores, nós estamos sobre a hora. Não acredito. Vou fazer o quê? Pois é, o nosso tempo está esgotado, né? Antes... Ele é do ramo, né? O homem é comunicador, trabalhou com a gente aqui. Eu não era nascido ainda, né? Pois é. Mas tudo bem. Pois é. Eu queria agradecer muito a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Em especial para você que nos acompanhou. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau. Conversas Cruzadas. Oferecimento